Olá, eu sou Fernanda Prates, sou mãe educadora do Pedro Henrique, de 12 anos, e nós estamos entrando no nosso 4º ano de ensino domiciliar. Todo ano, quando a gente está iniciando, eu recebo muitos pedidos lá pelo canal do Instagram de pessoas pedindo dicas, orientações de como fazer o calendário, de como montar o calendário de estudos anual. Nós montamos de uma forma que eu vou compartilhar com vocês, mas essa não é a regra, tá? Então eu já quero começar deixando claro para vocês que não existe regra. Homeschooling, ensino domiciliar, significa liberdade, né? Liberdade de aprendizagem, liberdade de ensino. E dentro dessa liberdade está a forma de como cada família vai organizar o seu calendário, vai estruturar o seu calendário de estudos. Então tem famílias que optam por tirar férias no mês de março e janeiro estudam, né? Tem famílias que optam por tirar férias picadas durante o ano. Cada família vai organizar do seu jeito. Mas uma coisa a gente precisa levar em consideração, que é como acontece no modelo escolar, né? Até para que a gente possa seguir de uma forma parecida no que diz respeito ao tempo de estudos, né? Que fique claro que eu não estou falando da questão curricular, né? Não estou dizendo para a gente replicar a escola dentro da nossa casa, de forma alguma. Mas na questão de calendário, de quantidade de dias, de quantidade de horas, é interessante que a gente siga o que é hoje recomendado, né, no Brasil como tempo mínimo de estudos anual, tá? Então eu quero dizer para vocês assim, vou mostrar como que a gente faz aqui em casa. Antes, né, eu quero pedir, se você tiver curtir esse conteúdo, que você deixe seu joinha aí e também se inscreva no canal. Uma coisa importante que eu vou compartilhar com vocês são informações que estão na LDB, tá? Que é a Lei de Diretrizes e Bases. Esse aqui é o meu planner lindo que eu ganhei de presente esse ano de uma cliente muito querida, cliente e amiga. E aqui no meu planner eu faço questão de colocar algumas informações, né? Como é na escola e como é o nosso homeschooling na prática. Então, a LDB, ela prevê uma carga horária de 800 horas anuais de estudos, que são distribuídos em 200 dias letivos, ou seja, 4 horas de estudos diário. Isso é o que é previsto como carga horária mínima na LDB. Porém, eles exigem, né, é exigido que para o aluno passar de ano, né, ele tenha uma frequência mínima de 75% dessas 800, que ou seja, 600 horas anuais de estudo, que correspondem a 150 dias letivos. Com essas informações, eu consigo organizar o meu calendário, né? Então, como que eu faço meu calendário? No primeiro ano eu não fiz assim, eu comecei a fazer assim, nem no segundo, eu comecei a fazer isso no ano passado, nesse formato, que é organizar por bimestre. Então isso é outra coisa, né? Cada família vai fazendo do seu jeito, vai testando, vai encontrando a melhor forma. Eu encontrei a melhor forma nesse formato que eu vou compartilhar com vocês, que é distribuindo o ano em bimestres, né? Em 4 blocos. Por que isso? Porque aí eu consigo ter uma visão mais próxima daquilo que vai acontecer e não preciso ficar planejando coisas lá para outubro, novembro, dezembro. Claro que algumas coisas, alguns cursos, alguns materiais, que hoje a gente não vai falar da parte curricular, né? Mas alguns materiais, eles obviamente são distribuídos para ser usado durante o ano todo. Mas eu pego esse material e divido ele, fragmento ele em 4 pedaços, né? Ou esse curso, enfim, e vou focar cada bimestre naquele pedaço, né? Fica mais fácil de eu enxergar e de eu organizar e de preparar as atividades, enfim.
questão horária, né? Como eu estava falando aqui da LDB, como que a gente faz no nosso homeschooling? Então, a gente estuda 40 semanas, que correspondem a 200 dias, ok? Então, fica igual, né, o que está na escola. Porém, o que eu faço? A cada bimestre, cada bloco de bimestre, eu faço 8 semanas de estudos. Prestem atenção, vou repetir, 8 semanas de estudo, 1 semana de avaliação, a 9ª semana de avaliação. Não é prova, não aplico provas, mas eu faço uma avaliação, uma conversa com meu filho, uma análise, uma verificação, alguns testes, obviamente, mas com o intuito de verificar se ele de fato aprendeu aquele conteúdo, se a gente pode avançar ou se a gente precisa retroceder, continuar aquele estudo, enfim. Então, 8 semanas de estudo, cada bimestre, 1 semana de avaliação, e a outra semana, essa semana foi fundamental para que eu trouxesse mais leveza para o nosso homeschooling, é uma semana de planejamento e de organização. Então, percebam que a cada bloco de 9 semanas, a gente faz uma semana, entre aspas, de uma pausa, né? Não é uma pausa, porque é muito trabalho planejar também, e eu coloco meu filho de forma ativa, me ajudando no planejamento. Então, ele não só recebe e aplica de forma passiva, mas ele, de forma ativa, me ajuda a encontrar os conteúdos, a verificar aquilo que ele precisa estudar mais, me ajuda também a organizando. Eu já falei isso em outros vídeos, né? A gente faz alguns mapas mentais onde ele coloca o que ele gostaria de estudar, e aí a gente juntos verifica a disponibilidade, enfim, de estudar aquilo nesse bimestre, ou a gente deixa para o próximo. Mas é uma semana de organização. Essa semana, ela é fundamental, gente, vou repetir, porque no dia a dia, na correria, quando a gente está sendo atropelada pelo relógio, pelo tempo, e dá aquela sensação de incapacidade, de incompetência, de não estar conseguindo dar conta. Então é nessa semana que a gente pausa, que a gente analisa o que aconteceu, a gente olha para trás, olha as 9 semanas que passaram, planeja as próximas, recalcula a rota se for preciso e segue o caminho por mais 9 semanas, tá? Então, assim, eu até coloco aqui assim de forma descontada essas 4 semanas. Por mais que há estudo igual nessas 4 semanas, ele continua com as leituras, ele me ajuda no planejamento, como eu falei, mas vamos lá, vamos fazer cálculos aqui, né? Se eu descontar essas 4 semanas, que são de planejamento, sobram 36 semanas que correspondem a 180 dias letivos. A gente estuda em média 4 horas também por dia. É uma média bem média mesmo. Porque normalmente ele estuda mais que isso, né? Mais do que 4 horas. Até porque uma das coisas que a gente promove no homeschooling é o autodidatismo. E quando o aluno, a criança, ganha o gosto pelo estudo, eles estão o tempo todo aprendendo, pesquisando, lendo. Então, com certeza, ele estuda muito mais que isso. Mas calculando aí 4 horas por dia, em 180 dias, dá 720 horas ano. O que fica dentro aí do previsto na escola, sendo que a escola exige no mínimo 600 horas, que corresponde a 75% do total, né? Então, esses números é importante que a gente tenha clareza para que a gente consiga organizar e se sentir mais leve, não sentir aquele peso de, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não tinha que estudar mais? Será que eu não tinha que focar mais? Será que eu fiz muitas férias? Será que eu fiz poucas férias? E aí a gente consegue ter uma clareza. Nesse formato também, a gente pode organizar... Eu organizo aqui de fevereiro até dezembro, mas você pode organizar de um jeito diferente. Você pode começar, como eu falei, vou tirar férias em março, então você pode começar em janeiro, fazer um bimestre, fazer uma pausa e depois continuar, né? Então, cada família organiza do seu jeito.
aqui no meu planner eu coloco inclusive esse calendário, né? Eu coloco o calendário dividido nos bimestres. Cada cor aqui é um bimestre. Então a gente vai começar os estudos, inclusive agora, né? No dia 13, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. E aí a gente segue os estudos até o dia 7 de abril, fecha o último bimestre. O último bimestre não, fecha a última semana do primeiro bimestre. São 8 semanas. Aí a próxima semana, que tá de verdinho aqui, é uma semana de avaliação. E a outra semana, que é a semana que tá amarelinha, que é a semana chave, que é a de planejamento, né? Então a gente planeja, ajusta o que tem que ajustar e recalcula a rota, organiza. Gente, repito, essa semana ela é ouro no meio do planejamento, porque na execução, né? Porque a gente consegue respirar um pouco, organizar. É nessa semana que eu também organizo, né? Portfólio, faço impressão de algumas fotos, a gente registra essas fotos, ele escreve, né? A gente cola num albinho, ele escreve o que está acontecendo, o que estava acontecendo em cada um daqueles momentos, porque a gente vai organizando o nosso portfólio também. Então é super importante essa semana. Aí depois a gente segue, né? Aqui mais uma semana, mais um bimestre, o segundo bimestre, e na sequência a mesma coisa, uma semana de avaliação, uma semana de planejamento. Algumas semanas aqui lá em julho a gente faz de férias. Eu optei por seguir mais ou menos o calendário das escolas, né? Dando essa pausa de férias em julho, fazendo férias no final do ano, enfim, mas é uma opção minha. Por quê? Porque o Pedro Henrique ele faz parte de alguns grupos, né? De alguns grupos que lá frequentam crianças, adolescentes que vão na escola. E aí esses grupos muitas vezes eles também andam assim nesse calendário acompanhando a escola, né? Um deles é o Clube Desbravador, que ele faz parte, e eles acompanham, eles fazem férias, inclusive quando há férias escolar, eles dão uma acompanhada nesse calendário escolar. Então, né, para a gente não ficar tão fora desse contexto, a gente acompanha essas férias, né? Mas nada impede, como eu falei, de você fazer o seu calendário de forma diferente. Pessoal, é isso. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho bem específico do calendário, né? Nada de conteúdo, nada de currículo, né? De como que a gente organiza o currículo. Eu vou fazer outros vídeos falando mais sobre isso. Mas hoje era para falar do calendário e dessa leveza, dessa importância da gente ter esse tempo de recalcular a rota, de reprogramar, né? Quando a gente começa o ano, visualizando lá alguns objetivos, né, que a gente coloca, inclusive, estão todos aqui no meu planner, os nossos objetivos do ano, e no decorrer, né, conforme as coisas vão acontecendo, vão surgindo outras demandas, enfim, a gente às vezes acaba se perdendo nesses objetivos, inclusive. Então, essas pausas, elas nos ajudam muito a voltar, reavaliar, recalcular e seguir, né? Sempre com leveza, com muita serenidade, com muita calma e com muita persistência e, obviamente, com muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é isso. Um abraço para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, acompanhe, siga o canal e eu pretendo postar vídeos com mais frequência sobre esse assunto para vocês. Um abraço.